Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Tudo bem? Bom, o tema de agora é por que eu assisto alguns vídeos de perito e uns peritos falam uma coisa e outros peritos falam outra coisa. Por que existe essa divergência? Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês. Divergência no meio jurídico é a coisa mais comum que existe nessa face da Terra. Para isso que foi inventado o meio jurídico, para isso que foi inventado o processo judicial, para isso que existe o curso de Direito. No curso de Direito que eu fiz, eles te ensinam que a justiça, ela julga conforme o entendimento majoritário. O que é isso? O entendimento da maioria. Não é conforme a lei pura e clara. Hoje o entendimento não é mais o que era antigamente chamado de positivismo. Se estava na lei, tinha que aplicar estritamente como estava na lei. Por exemplo, matou 20 anos de cadeia. Mas e se você estava dirigindo seu carro lá de boa e de repente a pessoa pula na frente do seu carro e você mata ela? Você não teve culpa nenhuma. E aí, você vai ser preso por isso? Você estava seguindo a lei, estava dentro dos limites de velocidade, você tem carteira, seu carro estava com todos os impostos pagos, tudo bonitinho, revisado, não tinha o que falar de errado de você. Você vai preso porque uma outra pessoa pulou na frente do seu carro? Então, o que acontece? A lei, ela é interpretada conforme os fatos, tá? Ela é aplicada conforme os fatos. Então, existem fatores ponderantes, existem as leis objetivas, existem aqueles princípios e aquelas leis de núcleo duro, que eles chamam de cláusulas pétreas, e essas não podem ser interpretadas à revelia. Elas têm que ser seguidas à risca. Mas as demais, elas podem ser flexibilizadas ao rigor da lei para se adaptar ao fato, né? E isso acontece com os peritos também. Por que um perito fala uma coisa e o outro fala outra? Bom, uma das causas que pode ser que esses dois peritos estão em regiões diferentes. Então pode ser que existem interpretações diferentes por região. Como, por exemplo, existem julgados nos tribunais de Minas Gerais que são diferentes dos julgados dos tribunais de São Paulo. Lógico que a ideia é que o entendimento majoritário comande tudo, né? Mas se um tribunal de Minas Gerais decidir uma coisa e criar uma jurisprudência em cima daquela coisa, e o tribunal de São Paulo criar outra coisa, e uma jurisprudência em cima daquilo lá, eles são concorrentes, entendeu? Então acaba que a jurisprudência de Minas é utilizada em Minas e a jurisprudência de São Paulo é utilizada em São Paulo, aceita em São Paulo. E assim acontece. E também vai da interpretação do fato, como eu falei. Eu não posso aplicar a lei pura num caso desse de assassinato. No caso, houve um assassinato, mas foi culposo. Não, foi culposo, né? Culposo é quando você não tem culpa. Olha que interessante. Doloso é quando você tem culpa. Então, por isso pode ter essa divergência entre um perito e outro, né? E a maioria dos peritos também fazem a interpretação conforme eles enxergam a lei. Não quer dizer que seja aquilo, né? Nem o próprio direito é o que cada advogado fala. Cada advogado tem a sua interpretação diferente, né? E é isso que faz o direito ser maleável, né? O advogado, ele defende trazendo a tese dele e aplicando várias, porque às vezes tem várias leis que tutelam um único fato. E aí o juiz, ele vai analisar a apresentação das petições e contestações, petição inicial, contestação e impugnação, a tese que mais abocanha, a lei que mais
se adapta àquele fato, né? E isso pode variar algumas vezes. Ah, por que que fulano de tal foi preso por 5 anos, o outro foi preso por 10 anos, cometeu o mesmo crime? O fato mudou, a cadeia de normativas escolhida foi outra, os agravantes e as minorantes foram, se adaptaram àquele caso. Então, da mesma forma que o perito, ele enxerga o que os juízes que ele trabalha estão seguindo, outro perito em outra região enxergam o que aqueles juízes estão... É o meu caso, por exemplo. Aqui eu sempre, quando faço uma perícia, depois eu vou lá ler as sentenças para ver como que os juízes estão agindo na região. Por que que é interessante isso? Porque é bom saber como está a jurisprudência, como está seguindo o caminho, né? Não que eu vá utilizar isso na minha perícia, não. Eu sou um cara técnico, eu vou usar a ciência, tá? E a ciência nem o juiz pode interpretar. Eu posso interpretar a ciência porque eu sou competente para isso. O juiz não. O juiz ele é competente para interpretar a ciência jurídica, não a ciência da engenharia. Okay? Ele tem que levar em consideração a nossa interpretação e a nossa tradução da ciência para ele, tá? Porque ele é leigo naquele assunto. Os advogados também. Porém, os advogados eles podem problematizar, perguntar, alterar, atacar o perito. Atacar que eu digo na forma da lei. Eles podem indagar, podem ser enérgicos com o perito para tentar fazer com que o perito solte toda a interpretação que eles precisam, né? Que ele consiga passar, mesmo que seja pela pressão, o que precisa para aquela perícia, né? Bom, pessoal, então eu acho que é isso aí. As interpretações dos peritos são diferentes em regiões e épocas diferentes, por isso você às vezes assiste o vídeo de alguém, de algum outro perito, falando algo diferente de mim. E então pode ser realmente que aconteça lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, diferente daqui de Minas Gerais. Tá, ok? Não quer dizer que estejam os dois ou um dos dois errado. É que lá se adapta a lei de uma forma, aqui de outra forma, né? É assim que funciona hoje em dia, ok? E quem convence mais, quem traz mais fundamentos para convencer, é o que geralmente ganha, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tendo dúvidas, pergunta aqui embaixo. Só lembrando de uma coisa, a perícia, a lei, a verdade, ela varia conforme o local, conforme a época e conforme a cultura. A verdade de ontem às vezes não é mais a verdade de hoje, ok? Então lembre-se disso. Se você tem dúvida de alguma coisa, vá, estuda e apresente uma nova tese. Quem sabe você não altera a verdade daquela questão. E é isso que faz a ciência ser uma ciência. Ela está sempre em debatimento para que um dia a gente chegue na perfeição, ok? É o caso, por exemplo, da física. Quantos anos já não se modifica leis da física? Muitos anos, né? Então, pode ser que a física, essas leis já chegaram ao limite, né? Serão apresentadas novas leis, novas descobertas daqui com o tempo. Okay? Mas a física ela se estagnou há muitos anos, né? Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais.